Fala, amigo de Jesus, que Deus abençoe você. É um prazer te receber, principalmente porque juntos vamos ler e meditar a poderosa Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler a carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 6, versículos do 12 até o versículo de número 18. Agora, preparemos-nos os nossos ouvidos e demos atenção à santa Palavra de Deus. Irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como armas de iniquidade. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas, isto é, como pessoas que passaram da morte à vida, e ponde vossos membros ao serviço de Deus como armas de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. Então, iremos pecar porque não estamos sob o regime da lei, mas sob o regime da graça? De modo algum. Acaso não sabeis que, oferecendo-vos a alguém como escravos, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis, seja escravos do pecado para a morte, seja escravos da obediência para a justiça? Graças a Deus que vós, depois de terdes sido escravos do pecado, passastes a obedecer de coração aos ensinamentos aos quais fostes entregues. Hoje a palavra de Deus vem falar para nós sobre um tema que no passado nós tínhamos muitas histórias na qual era até que normal aquela situação. E essa situação que nós estamos falando, esse tema, é a escravidão. Antigamente, era muito natural ter a escravidão a fim de que pessoas fossem usadas como máquinas para produzir, para poder gerar riqueza para outras, e essas pessoas, por serem tratadas como máquinas, não tinham quase direito nenhum, ou melhor, não tinham direito nenhum. Eram abusadas por um mísero, talvez, salário, se pudéssemos dizer que era salário, uma moeda, qualquer coisa irrisória era dada a alguém que trabalhasse um mês inteiro ou até mesmo a sua vida inteira para alguém que explorava essa pessoa. A escravidão foi muito presente, muito marcante e até hoje ela existe. Às vezes bem escondida a fim de que a legislação não consiga perceber, a fim de parar com essa atrocidade, mas acontece que a escravidão ela é presente na nossa vida de maneira tão sutil e simples que nos aprisiona de maneira que nós nem percebamos. Muitas coisas podem nos fazer escravos, e quando falamos escravos, somos aqueles que fazemos algo sem mesmo ter meios de reagir. Por exemplo, alguém que é escravo faz algo talvez sem a sua própria vontade, mas faz porque está naquela condição de dependência consciente ou inconsciente daquele que o escraviza. Só para você entender, Paulo aqui hoje está falando da escravidão do pecado e da escravidão da justiça. Toda vez que somos escravos do pecado, fazemos o que o pecado gosta, de modo que nós nem percebamos isso. Algum dia na nossa vida nós fomos assim, ou talvez ainda somos assim. Nós fazíamos coisas que não agradavam a Deus e nós éramos insensíveis para isso. Fazíamos como se nós estivéssemos anestesiados para tal mal, para tal prática. Esse é o escravo, que consciente ou inconsciente não sente que é possível se libertar dessas amarras e viver uma vida com um caminho, com uma situação diferente. Então, Paulo também vem falar aos Romanos sobre a escravidão da justiça, que é aquela na qual vivemos sob o regime da graça de Deus. O que é ser escravo da justiça? É fazer o que agrada a Deus de maneira consciente e inconsciente também, de modo que essa graça de Deus enraizou-se de tal forma no nosso coração que agora, de maneira não instintiva, porque o pecado atua nos nossos instintos, mas de maneira tão natural e reconfigurada à imagem de Deus, fazemos o bem sem se esforçar, porque nos tornamos canal da graça de Deus no mundo e Ele faz da sua vontade através de nós que sujeitamos a nossa vida à escravidão da sua justiça. Por isso que, assim como Paulo recomenda aos romanos, que nós possamos usar
dos nossos membros, a nossa língua, os nossos olhos, pensamentos, mãos, pés, para poder sermos escravos da justiça, agradar a Deus, a fim de que Ele seja glorificado e conhecido. De modo que a escravidão do pecado nós já somos livres por causa do que Jesus Cristo fez, porque foi para a liberdade que Ele nos libertou. Seja livre, anuncie a mensagem de Deus para que mais pessoas sejam libertas da escravidão do pecado, do engano e da maldade. Glória a Deus pela sua presença até o final desse vídeo, que Ele te abençoe, te fortaleça e te faça, além de romper os grilhões que prendem você a tais práticas pecaminosas, que você possa ser um instrumento, um martelo que arrebenta as correntes da escravidão na vida das pessoas, a fim de que, através de você, elas conheçam a verdade que liberta, na qual nós conhecemos por Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Aproveita, compartilha esse vídeo, porque se Deus quiser, amanhã vejo você aqui novamente e mais alguém que você trouxe consigo. Um forte abraço e até a próxima!